Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Jesus, de História do Brasil 1. Estou gravando essa aula com base neste livro, Caio Prado Júnior, A Formação do Brasil Contemporâneo. Muito bem, já tratamos alguns capítulos anteriormente, que foram o sentido da colonização e, na semana passada, povoamento, né? E nesta semana nós trabalharemos este capítulo, economia. Como eu afirmei a vocês, Caio Prado Júnior é um autor de viés marxista. E como autor marxista, ele vai tratar, por exemplo, do modo de produção no Brasil colônia, com base na produção açucareira, dos engenhos. Irá trabalhar as contradições sociais, no que se refere à escravidão, e tratará agora, neste capítulo, sobre a economia. Então, a economia é um dos pressupostos marxistas para entendermos, né, dentro da produção historiográfica, porque a partir dele nós observamos o modo de produção. Os autores anteriores, por exemplo, o Sérgio, está aqui, Sérgio Buarque de Holanda, como eu afirmei a vocês, possui um viés mais assim, weberiano. É importante que vocês entendam as diferentes abordagens, como eu falei, entre os historiadores, né? Entre os historiadores. Muito bem, e esta obra, ela é importante também porque é uma obra produzida ali nos anos 40, e é uma das primeiras obras de viés marxista, e esse viés marxista ele é importante porque no século XX nós temos a partir daí uma história crítica, né? Uma história crítica. Percebam que essa obra foi escrita ali, por exemplo, se falamos dos análises no período do entreguerras, Caio Prado Júnior produzirá ali nos anos 40, antes dos anos 50, já pegando ali talvez a segunda geração dos análises, que é Fernando Brodel, uma perspectiva geográfica, mas sobretudo uma perspectiva marxista, né? Analisando a vida material, analisando a economia. Isso é a segunda geração dos análises, Fernando Brodel, por exemplo, né? Na sua obra O Mediterrâneo, tá bom? Então vamos assim direto ao ponto, né? E economia. Nós vamos trabalhar alguns parágrafos, evidentemente que aí eu vou comentando a vocês. E nós começaremos aqui, ó, página 117, economia. Como começa aqui Caio Prado Júnior? O que ele começa escrevendo? No primeiro capítulo, em que procurei destacar o sentido da colonização brasileira, já se encontra o essencial de que precisamos compreender e explicar a economia da colônia. Aquele sentido é de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância, o açúcar, o algodão, o ouro. Vemos-los todos com pormenores. Mais adiante, a nossa economia se subordina inteiramente a este fim, isto é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros. Tudo mais que nela existe é que, aliás, de pouca monta, será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele fim essencial. Vejamos, e tornar possível a realização daquele fim
Vejamos, pois, em primeiro lugar, como se organiza a produção de tais gêneros que fazem a base da riqueza e das atividades na colônia. Bom, olha só, ele fala do Brasil colônia, ele fala o seguinte, que o Brasil é fornecedor de gêneros tropicais ou minerais de grande importância, e continuamos sendo. É interessante que Caio Prado já detecta algumas permanências, né? Algumas permanências. Isso é algo muito claro na minha geração, tá? Do curso de licenciatura e bacharelado em História da Unesp, Franca. Quando eu cheguei em 1996 na Unesp para fazer a graduação em História, isso era algo claro entre os estudantes. É interessante como as gerações sucessivas perderam isto, perderam essa perspectiva. Eu acho muito mais, isso ocorre devido a uma despolitização, que é claro que ocorreu nas últimas décadas, né? Que fazem com que os jovens hoje não tenham uma dimensão política na sua formação, né? E eles resistem mesmo a qualquer perspectiva na órbita da análise política, ou seja, de que ainda não somos uma nação industrializada e que o agro persiste, né? Porque a pauta de exportações do Brasil, por exemplo, vamos imaginar no segundo governo Lula dizia, olha, nós estamos aí com superávit, exportando, muito mais do que importando. Então, mas aí você pegava ali o que nós exportávamos, 70% correspondia ao agronegócio. Ou seja, então nós continuamos fornecendo, tá? Produtos em espécie, ou seja, no caso, soja, por exemplo. Né? E aí a nossa relação entre os BRICS, por exemplo, embora o Brasil tenha essa dimensão continental que tem, mas a nossa relação com a China é a seguinte relação: a China nos fornece produtos industrializados e nós fornecemos produtos do agro, né? Produtos tropicais a eles. Né? Inclusive eu falei para vocês que já ouvi uma entrevista do presidente ou alguém pertencente à Câmara de Comércio Brasil e China, e que disse exatamente isso. Falou, olha, se o Brasil quiser se industrializar, né, certamente a China não vê obstáculos a isso, mas isso depende do Brasil, não da China. Né? A China vai comerciar com aquilo que o Brasil tiver de melhor. Né? Talvez seja o agro. Então é interessante que podemos pensar nesta perspectiva, né? Enfim, a nossa disciplina é uma disciplina analítica, não é uma disciplina onde eu vou trabalhar alguns aspectos do ponto de vista factual. Não, o factual está no ensino médio, certo? O ensino médio que ensina a história factual. Na universidade, não. Na universidade nós vamos trabalhar grandes obras, certo? Grandes obras, grandes clássicos, e a análise é essa mesma, é a análise para além do texto. Para além do texto. Para além do texto, o que é preciso pensar. Eu fico impressionado como hoje essa geração de estudantes de história não tem essa dimensão
contextual, né? Não sabe contextualizar. Né? Isso me choca, me choca um pouco não, bastante, né? Mas vamos lá. Na agricultura, depois falarei dos demais setores. O elemento fundamental será a grande propriedade monocultural trabalhada por escravos. Esse tipo de organização agrária, que corresponde à exploração agrícola em larga escala, em oposição à pequena exploração do tipo camponês, não resulta de uma simples escolha, alternativa eleita entre outras que se apresentavam à colonização. E é todo interesse para avaliar a profundeza com que penetram as suas raízes, indagar as causas que o determinaram, dando à organização econômica da colônia esta solução. A colonização portuguesa foi estritamente levada pelas circunstâncias em que se processou e sofreu contingências fatais criadas pelo conjunto das condições internas e externas que acompanham a obra aqui realizada por ela. A grande exploração agrária, o engenho, a fazenda, é consequência natural e necessária de tal conjunto. Resulta de todas aquelas circunstâncias que concorrem para a ocupação e aproveitamento desse território, que havia de ser o Brasil, o caráter tropical da terra, os objetivos que animam os colonizadores, as condições gerais desta nova ordem econômica do mundo, que se inaugura com os grandes descobrimentos ultramarinos e na qual a Europa temperada figurará no centro de um vasto sistema que se estende para os trópicos, a fim de buscar neles os gêneros que aquele centro reclama e que só eles podem fornecer. São esses, em última análise, os fatores que vão determinar a estrutura agrária do Brasil. Os três caracteres apontados, a grande propriedade, a monocultura, o trabalho escravo, são formas que já se combinam e que se completam e derivam diretamente em consequência necessária daqueles fatores. Aliás, em todas as colônias em que concorrem, não só o Brasil, tais caracteres reaparecem. É interessante porque, vejam, nós estamos falando aqui, olha só, de latifúndio, certo? De latifúndio. Nós estamos falando aqui de escravidão. Nós estamos falando aqui, olha só, grande propriedade, monocultura e trabalho escravo. Tá? O trabalho escravo envolve, por exemplo, a dimensão histórica do racismo, que são coisas que nós estamos discutindo. A grande propriedade nos remete ao latifúndio e à luta do movimento dos trabalhadores sem terra, que é algo que voltou recentemente à mídia e que permaneceu apagado no governo Temer, no governo Bolsonaro, e que volta a ser noticiado pela mídia. Por quê? Tá? Talvez porque estejamos no governo Lula, no terceiro governo Lula, porque a questão que o MST coloca é uma questão legítima. Vocês são estudantes de história, vocês sabem, se não sabem, deveriam saber que em 1850 ocorreu uma lei de terras. E essa lei de terras, ela visava impedir, tá, que o afrodescendente feito escravo no Brasil se tornasse pequeno proprietário.
E aí, então, é aí que surge o latifúndio, a terra improdutiva. Né? Extensas zonas, extensas faixas de terras improdutivas. É interessante dizer porque os Estados Unidos fez a reforma agrária no século XIX, que aqui não chamamos de reforma agrária, interessante, né? Aqui assume uma feição liberal, corrida para o oeste, e nós inserimos uma narrativa liberal, a corrida para o oeste, ou seja, era a competição onde as pessoas colocavam a bandeirinha ali e aquela propriedade era sua, que ele escolheu, e vamos liberalizar, colonizar. É interessante essas narrativas, né? Como a gente conta essas histórias. O que houve não foi a corrida para o oeste, sim, mas chamada no Brasil de a reforma agrária. A reforma agrária. E aí ele toca então, por exemplo, na grande propriedade, na monocultura, que é o problema que eu falei agora há instantes. Né? O que é importante na balança comercial superavitária. Na balança comercial superavitária é o seguinte, é o agro, são os produtos agrícolas, não os produtos industrializados. E vejam, essa minha análise é uma análise velha ainda, porque nós estamos chegando na sociedade pós-industrial. E aí? Nós nem chegamos a fazer uma revolução industrial. Já estamos na sociedade pós-industrial. Isso mostra como o Brasil, além de autoritário, é atrasado. É o chamado lá, a elite do atraso, em todos os aspectos, inclusive no aspecto cultural, do qual o Bolsonaro é o espetáculo de ignorância desta elite. Que o objetivo dela é escravizar mesmo, é subjugar mesmo. Então nós observamos no Caio Prado Júnior como essas coisas estão ainda patentes, como elas estão ainda colocadas. Então vamos lá, já vimos no primeiro capítulo o tipo de colono europeu que procurava os trópicos e nele permanece. Não é o trabalhador, o simples povoador, mas o explorador, o empresário de um grande negócio. É interessante, né? Os autores marxistas, eles dividem a análise entre explorador e explorados. Isso está no manifesto do Partido Comunista. Está no manifesto. É interessante porque ver essa coisa, né? Segundo Caio Prado, o Brasil foi colônia de exploração. Isso é uma análise de viés marxista. Então vamos lá. Não é o trabalhador, o simples povoador, mas o explorador, o empresário de um grande negócio. Vem para dirigir, e se é para o campo que se encaminha, só uma empresa de vulto, a grande exploração rural em espécie em que se figure com o senhor, ou pode processar, ou pode interessar, desculpe. Vamos assim que de início são grandes áreas de terras que se concedem no Brasil aos colonos, salvo a exceção da colonização de açorianos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, isto já no século XVIII, em poucas outras instâncias que no conjunto representam qualidades desprezíveis, as sesmarias, designação que teria, as concessões se alargam por espaços muito grandes, léguas e léguas de terra. Nenhum daqueles colonos que emigravam com vistas largas
e não entendem levar aqui a vida mesquinha do pequeno camponês, aceitaria outra coisa. A política da metrópole, inspirada por esses elementos que cercam o trono e dele se aproxima, sabe-se de boa parte dos colonos, sobretudo das primeiras levas, é de origem nobre e fidalgo, ou influída por eles, uma vez que formam um contingente de que o reino dispõe para realizar suas empresas ultramarinas. A política orienta desde o começo nítida e deliberadamente no sentido de construir na colônia um regime agrário de grandes propriedades. Não lhe ocorrem, a não ser no caso tardio excepcional, já citado dos açorianos, como também não ocorrerá nenhum dos donatários que partilharam ao momento seus poderes soberanos, a ideia de tentar sequer um regime de outra natureza, uma organização camponesa de pequenos proprietários. Teria influído nesta orientação a experiência que Portugal já adquirira na colonização dos trópicos, nos processos de adotar neles. Mas, seja com este conhecimento de causa, ou sem ele, levada por este ou por outros motivos, o fato é que as condições naturais da colônia vinham ao encontro da política adotada. A experiência secular da história dos trópicos nos demonstra. A grande propriedade lavrada por trabalhadores dependentes, sejam eles escravos ou assalariados, ou bem formas intermediárias de trabalho, representa o sistema de organização agrária que sempre acaba dominando nos trópicos, mesmo quando outros são inicialmente tentados. Combinam-se as dificuldades que o meio natural oferece ao trabalho de indivíduos isolados, sobretudo quando se trata ainda de desbravamento com as exigências técnicas da exploração tropical, aparelhamento necessário, organização das atividades para fazer predominar aquele sistema. As colônias inglesas da América do Norte, pela contiguidade aí de zonas diferentes e variedade de tentativas e experiências ensaiadas, bem como pelo fato de serem todas da mesma origem nacional, nos fornecem exemplos flagrantes daquela norma. Nas de clima temperado, Nova Inglaterra, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, estabelece a pequena propriedade do tipo camponês. Às vezes encontramos a grande propriedade como em Nova York, mas parcelada pelo arrendamento, a pequena exploração, em todo caso, realizada pelo próprio lavrador, auxiliando, quando muito, por um pequeno número de subordinados. Ao sul da Baía de Delaware, nesta planície litorânea, úmida e quente, onde já nos encontramos no meio físico de natureza subtropical, estabelece-se, pelo contrário, a grande propriedade trabalhada por escravos, a plantation. Na mesma altura, mas para o interior, nos elevados vales da Cordilheira dos Apalaches, onde a altitude corrige os excessos da latitude, reaparece novamente a colonização por pequenos proprietários. A influência dos fatores naturais é tão sensível nesta discriminação dos tipos agrários que nela se acaba impondo, mesmo quando o objetivo inicial e deliberado pelos seus promotores é outro. Assim, na Carolina e na Geórgia, onde nos achamos em zona nitidamente subtropical, a intenção dos organizadores da colonização, neste caso, como em geral nas colônias inglesas, companhias ou indivíduos concessionários, foi constituir um regime de pequenas propriedades de área proporcional à capacidade de trabalho próprio de cada lavrador. E com este critério iniciou-se a colonização e a distribuição das terras, mas frustrou-se tal objetivo e o plano inicial fracassou, instituindo-se no lugar dele o tipo geral das colônias tropicais. Vamos lá mais. Na ilha de Barbados passou-se qualquer coisa semelhante na primeira organização que se estabeleceu. Aí foi de propriedades regularmente subdivididas. Não se empregou trabalho escravo em escala apreciável, mas pouco depois introduzia-se
na ilha uma cultura eminentemente tropical, como a da cana-de-açúcar. As propriedades se congregaram, transformando-se em imensas plantações de escravos, em número de pouco mais de 6.000 em 1643, sobem 23 anos depois para 50.000. A monocultura acompanha necessariamente a grande propriedade tropical. Os dois fatos são correlatos e derivam das mesmas causas. A agricultura tropical tem por objetivo único a produção de certos gêneros de grande valor comercial e por isso altamente lucrativos. Não é com outro fim que se enceta, e não fossem tais as perspectivas, certamente não seria tentada ou logo pareceria fatal, portanto, que todos os esforços sejam canalizados para aquela produção, mesmo porque o sistema da grande propriedade trabalhada por mão de obra inferior não é a regra nos trópicos, não pode ser empregado numa exploração diversificada de alto nível técnico. Com a grande propriedade monocultural, instala-se no Brasil o trabalho escravo. Não só Portugal não contava com população suficiente para abastecer sua colônia de mão de obra, como também já ouvimos o português, como qualquer outro colono europeu, não emigra para os trópicos em princípio para se engajar como simples trabalhador assalariado no campo. A escravidão torna-se assim necessidade, o problema e a solução foram idênticos em todas as colônias tropicais e mesmo subtropicais da América. Nas inglesas do Norte, onde se tentaram a princípio outras formas de trabalho, aliás, uma semi-escravidão de trabalhadores brancos, a substituição pelo negro não tardou muito. É, aliás, esta exigência da colonização dos trópicos americanos que explica o renascimento da escravidão na civilização ocidental, em declínio desde o fim do Império Romano, já quase extinta de todo neste século XVI em que se inicia aquela colonização. Claro que Portugal, evidentemente, eu falei para vocês, Portugal é uma sociedade cortesã, é uma sociedade destinada às coisas frugais, à boa vida, e tudo mais. Então é o seguinte, o trabalho em Portugal é uma desonra. Né? Tem um livro sobre o Barão de Mauá que fala que o Barão de Mauá fez uma espécie de uma pegadinha de uma coisa para o imperador Dom Pedro II, quando chamou o imperador para inaugurar as obras da fábrica, se não me engano, da Ponta da Areia, ele deu uma pá para o imperador. E o imperador pegou essa pá, né, para escavar ali, para ser o primeiro escavador ali das obras, né? E só esse fato do imperador pegar a pá, né, para escavar o primeiro buraco, o buraco inaugural para fazer essa indústria, as construções, né, a obra, foi um gesto humilhante, né, foi considerado pelo imperador e pelos seus assessores uma coisa humilhante. Então, assim, vejam vocês, né, esse exemplo é um exemplo do século XIX. Mas vocês imaginam, nós estamos falando do século XVI, século XVII. Né? Então, nós estamos falando ali do primeiro período da colonização. E é por isso que seria o trabalho escravo. Mauá tinha essa perspectiva como liberal, né? De falar, o Brasil precisa superar a escravidão, o Brasil precisa ter mão de obra assalariada, tinha uma perspectiva burguesa e elitista, mas sobretudo dentro de uma concepção industrial. E ele, ao longo do livro, este livro, né, o Mauá, o empresário do império, né, ele de alguma forma confronta esses princípios, né, monárquicos, absolutistas, né, e dizendo que o Brasil deveria ser um Brasil do trabalho, né, do investimento, e depois ele se coloca como um grande banqueiro, né, como um grande especulador,
E essa questão da industrialização nada mais é do que uma industrialização. Estou falando do livro para não ficar, né, só tocar e acho que tudo que a gente toca a gente tem que dar um nível de profundidade. Evidentemente então que essa necessidade da colonização, como eu já falei na semana passada e tenho falado, envolveu o trabalho escravo. Claro, o português não quer trabalhar, né? O português não tem essa proposição, né, do trabalho, não quer trabalhar, né? Não faz parte da sua cultura. E aí, mas só que eu falei no sábado e tenho dito nas últimas aulas, como a própria, eu falei da lei de terras, mas já no nascedouro, né, da colonização do Brasil, nós já temos a questão da grande propriedade colocada, né, dentro das capitanias hereditárias, 15 a 17 capitanias hereditárias. Você imagina, são longas e extensas faixas litorâneas, e ali se adotou um padrão medieval, né? Porque quem recebe essa doação, o senhor donatário, tem a capacidade de distribuir essas terras, chamadas sesmarias, né? E quem recebe essas terras tem também o direito de partilhar essa terra com outros. Mas é interessante porque não é mais o moinho, né? É o engenho no fabrico do açúcar. No fabrico do açúcar. Eu considero o engenho uma manufatura. Não sei por que os historiadores não consideram. Porque agrega valor, né, ao açúcar, transformando o açúcar. A cana de açúcar que é moída, né, passa na moenda, que é extraído o seu caldo, o seu melaço, isso é fermentado, né, e depois se torna em barras de açúcar. Uma parte também vai para a aguardente, né, para a produção da cachaça. Nunca ninguém escreveu também como é que era a produção da cachaça, né, nesses engenhos. Seria importante alguém promover um estudo que eu nunca vi da história da cachaça no Brasil. Vai ter muita coisa interessante aí, né? Bom, então, esta grande propriedade monocultural, tá, que se instala no Brasil escravo, vejam, essas estruturas, elas... Por que ainda Caio Prado Júnior é uma obra lida ainda hoje? Porque você só entende algumas coisas no Brasil, a opressão, por exemplo, se você lê Caio Prado Júnior, porque você já percebe de chofre que vivemos ainda uma longa permanência da opressão, baseado no latifúndio, na propriedade monocultural, né? Hoje é apelidado de agro, né? Até diante de um slogan chamado agro é pop, né? E que corresponde ainda, pela maior parte da nossa balança comercial, superavitária, né? Superavitária, com superávit, graças ao agronegócio, que ali é considerado um produto que agrega valor, industrializado, mas é difícil distinguir o que seria realmente produto industrializado e o agro, né? Essas coisas em algum momento elas se confundem, né? Mas enfim, não é, por exemplo, a indústria calçadista, não é, né? Extraída de um produto que vem dado pela natureza e que esse produto ele é transformado, né? Muito bem. Utilizaram-se a princípio os autóctones, lá onde a sua densidade é grande, estavam habituados a um trabalho estável e sedento.
como no México, no altiplano andino. O escravo ou semi-escravo indígena formará o grosso da mão de obra. No Brasil ele é mais escasso, sobretudo ineducado para o sistema de trabalho organizado que exige a agricultura colonial. Empregou-se na falta de melhor, particularmente naquelas regiões de nível econômico mais baixo que não comportavam preço elevado do escravo africano. Ele substituirá sempre que possível, encontramos-lo como sábio em todas as grandes lavouras e na mineração. No fim da era colonial, cerca de 1/3 da população colonial era composta por escravos. Completam-se assim os 3 elementos constitutivos da organização agrária no Brasil colonial: a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo. Esses 3 elementos se conjugam no sistema típico da grande exploração rural, isto é, a reunião numa mesma unidade produtora de grande número de indivíduos. É isso que constitui a célula fundamental da economia agrária brasileira. Como construirá também a base principal em que assenta toda a estrutura do país econômico e social. Note-se aqui, embora isto já esteja implícito no que ficou dito acima, que não se trata apenas da grande propriedade, que pode também estar associada à exploração parcelária, o que se realiza então pelas várias formas de arrendamento ou aforamento, como é o caso, em maior ou menor proporção, de todos os países da Europa. Não é isto que se dá no Brasil, mas sim a grande propriedade, mais a grande exploração, o que não só é a mesma coisa, como traz consequências de toda a ordem inteiramente diversa. Então, olha só, ele coloca essas 3, e eu já expliquei, né? Posso explicar novamente. Completam-se assim os 3 elementos constitutivos da organização agrária no Brasil: a grande propriedade, tá? O latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. E é interessante, né? Por exemplo, hoje é a soja, mas no século XIX foi o café, né? E na colônia o açúcar. Ou seja, existem alguns economistas que falam em ciclos econômicos no Brasil. Será que viveríamos o ciclo da soja, que é o nosso maior produto de exportação, né? E somos ainda um país agrário, né? Não totalmente manufaturador. E é interessante que eu tenho proposto essa reflexão muito com base no Caio Prado Júnior, de como, vejam, quando nós observamos ali o garimpo, por exemplo, o garimpo que poderá condenar o governo, o desgoverno, o antigoverno Bolsonaro ao crime de genocídio, né? Imputando a Bolsonaro essa pena pelo Tribunal de Haia. Então, vejam, o avanço do garimpo no governo Bolsonaro, ora, são essas as mazelas. Ele vai falar da mineração aqui, eu estou adiantando, mas é uma das mazelas do governo Bolsonaro. O apoio do agronegócio, por exemplo, ao governo Bolsonaro, o amplo apoio, é algo extremamente preocupante, porque isso se refere também ao fato aqui no Mato Grosso do Sul, pistoleiros, né, que massacram, inclusive Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, parece que o marido dela teve problemas com o CIMI aqui, com o CIMI, né, com o movimento indígena, né, missionário indígena. Então, estava envolvido no massacre que teve aqui. Não estou bem informado sobre isso.
alguém me disse, e me parece que é algo, essa pessoa está no Ministério do Planejamento, no governo Lula. Então vocês imaginam, quando nós discutimos a morte de Dorothy Stang, né, do jornalista, né, e do ambientalista lá, que foi recente agora na mídia, né, no Dom, e no, qual o nome? Dom, o jornalista inglês. Todas essas questões são questões envolvendo a terra no Brasil, que é uma questão insolúvel até o momento e que não foi resolvida, meus jovens, que não foi resolvida em hipótese alguma. Tá? E não há nada no horizonte dizendo que será de fato resolvida. Então, este vejam, o livro fala das nossas mazelas. Das nossas mazelas. A questão da escravidão mesmo, por isso que eu falei, olha, boa parte dos problemas que nós observamos na sociedade brasileira foram gerados pela colonização. E Caio Prado Júnior deixa isto muito claro, claríssimo, super claro. Né? A questão da escravidão mesmo, o racismo hoje presente no Brasil, você vê, eu já disse isso também, quer dizer, há um racismo presente na elite brasileira, mas que essa elite brasileira, por exemplo, não vai longe, talvez o tataravô, o bisavô, né, esteja envolvido com a escravidão. Talvez uma terceira ou quarta geração da família esteja envolvida direto no processo de escravidão. Talvez o bisavô não, mas o tataravô sim. Né? Então, esses são legados malditos transferidos pela família. Pela família. Então, vamos lá. A mineração, que a partir do século XVIII formará a par da agricultura entre as grandes atividades da colônia, adotará uma organização que afora as distinções de natureza técnica idêntica à da agricultura. Concorrem para isto, de uma forma geral, as mesmas causas acrescidas, talvez, da influência que a feição geral da economia brasileira já tomara quando a mineração se inicia. É ainda a exploração em larga escala que predomina. Grandes unidades trabalhadas por escravos, atividade dos faiscadores, que corresponde à mineração, ao trabalho individual do pequeno lavrador autônomo da agricultura, e que chegou a tomar vulto considerável no Brasil. É como veremos, resultado da decomposição do regime econômico-social das minas. Representa um índice de decadência e extinção gradual da atividade mineradora e não constitui em si uma forma orgânica estável. É a transição para o aniquilamento. O terceiro setor das grandes atividades fundamentais da economia é o extrativo, ele próprio quase exclusivamente no Vale do Amazonas. Organizar-se-á de forma diferente porque não terá por base a propriedade territorial, a colheita do cacau, a salsa-parrilha, da noz, de pichurim e outros produtos espontâneos da floresta amazônica não se fazem em áreas determinadas, exclusivas, para que cada empresa, os colhedores tenham a liberdade de se dirigirem para onde lhes convença nesta floresta suficientemente para todos e que forma uma propriedade comum. Além disso, a extração não é uma atividade permanente, se organiza cada vez mais para se dissolver logo depois a estação apropriada
em que se efetua, trata-se de uma exploração primitiva e rudimentar, um primeiro esboço de organização econômica que não será ultrapassada até o fim da era colonial, mas afora isto, a extração não se distingue da organização do seu trabalho, estruturação econômica dos demais setores de atividade colonial. Bom, eu posso citar para vocês a extração do látex das seringueiras e a questão social que envolve isso, tá? E que está ligada à morte de Chico Mendes. Para vocês que não sabem, que são despolitizados e que, né, não querem saber muito de política, num curso de história, o que é algo atípico, né, que é algo, eu diria até um pouco, né, uma incoerente, mas Chico Mendes foi um líder sindicato que defendia ali os direitos dos seringalistas, ou seja, dos trabalhadores do Acre, que extraíam a seiva da seringueira, tá? E essa seiva é confeccionada, a borracha, né? A matéria-prima para a borracha. E ele foi morto em 1990, e ele já era uma liderança internacional, porque essa questão do seringalismo, ela envolve uma questão ambiental, de preservação ambiental, né? De preservação do bioma, das florestas, e de integração, por exemplo, do caboclo, e também a integração do indígena à sociedade, né? Ao trabalho. E então a morte de Chico Mendes é sintomática. E alguém dessa geração que está no governo Lula é Marina Osmarina Silva, chamada, né, só tira o Osmarina, fica Marina Silva. Marina Silva é uma jovem seringalista que se formou em História pela Universidade Federal do Acre e se tornou senadora em 1990 e ministra do Meio Ambiente em 2002 e é atual ministra do Meio Ambiente do terceiro governo Lula. Tá? Então, vejam, esta coisa, porque ele fala aqui no começo, né, a mineração, assim como a extração, estão ligadas à questão da terra. E esta questão é uma questão que está colocada no Brasil, né? Que está bem colocada, não só no interior, mas a questão envolve uma questão global, que é a luta pela terra, a luta pelos direitos, seja na floresta amazônica, seja ali dentro da perspectiva da reforma agrária. Então, é interessante que Caio Prado Júnior, como um bom marxista, vai falar da exploração, né? De como se dá a exploração dos povos, e quem explora, né? E é interessante, porque quando ele fala... E aí, quer dizer, também, se falando do Brasil, quando ele fala da escravidão, ele, como um marxista, tem um capítulo, raça, né? É engraçado que, quase sem querer, os marxistas estão fadados a discutir a questão racial, né? Porque a questão racial, ela foi utilizada como um fator de opressão, como um fator de controle, né? No caso da sociedade portuguesa, a utilização, né, dessas pessoas que foram feitas prisioneiras, né, escravizadas já na África, né, apresadas, que perderam as guerras, e que atravessavam o oceano nos famigerados navios negreiros, né? E veja, nós estamos ainda discutindo essas questões hoje ainda, sobre a questão da negritude, né? Da equidade, da igualdade, da equidade em relação aos afrodescendentes, né? A Lei 10.639 sobre
a educação para as relações étnico-raciais, educação das relações étnico-raciais, que é uma disciplina em todos os cursos, né, do ensino superior. E isso está ligado também à questão das cotas, que é uma política reparadora, né? Então vocês veem que todas essas questões estão aí bem postas e como eu afirmei, né, boa parte das mazelas vem desse período belamente descrito por Caio Prado Júnior, e é isso que dá uma relevância a uma obra. E a capacidade da obra, que a partir de você ler essa obra, você começar a entender alguns dilemas contemporâneos. Então, se você quiser entender as grandes questões que nós vivemos hoje e se te interessar saber as raízes desses dramas, né, sociais que nós vivemos, entre elas o racismo, a miséria, a falta de terra, o drama do agronegócio, que é a economia agrária exportadora, né? E quem alimenta o Brasil é a pequena propriedade, é a agricultura familiar, ou seja, nós observamos como está estruturada a sociedade brasileira. Então daí a validade, a importância da obra, né? As grandes obras são obras que respondem. E eu vou dizer o seguinte para vocês, a minha aula não é uma aula, como eu já disse, factual, que vai falar sobre o Brasil colônia. Eu tenho que frisar isto, por quê? Porque eu estou observando que tem alunos, estudantes ainda muito vinculados, na universidade ainda muito vinculados a história factual, a história positivista, né? E é interessante porque elas exigem dos professores uma história que foi ensinada lá no ensino médio. Agora, é o seguinte, não cabe à universidade, aos professores universitários, tentarem suprir algumas, deficiências que esses estudantes tiveram no ensino fundamental. Tá? Para isso, vocês podem revisitar o ensino fundamental. Hoje a internet e o YouTube está cheio de aulas aí, de cursinhos, né? De vestibular, está cheio aí de videoaulas de professores do ensino médio. Vocês podem recorrer a estas aulas, né? Agora, aqui não, aqui nós vamos pensar de forma contextual, nós vamos analisar a obra para além da obra, né? O que é possível pensar a partir dessa obra. É isso que nós fazemos na universidade. Tá? É uma dimensão intelectual, mas veja, o intelectual é aquele que tem uma função orgânica, tá? De organizar e sistematizar a sociedade. Isso é feito na universidade. Então, a universidade, qual é o objetivo do professor? Preparar cabeças autônomas, pessoas que sabem pensar um problema e resolver este problema. Tá? E nós não vamos... E aí, a contextualização é uma habilidade. A contextualização é uma habilidade. Porque a partir da leitura de uma obra, você vai falar, do que ele está falando? O que é possível pensar a partir do que, por exemplo, Raiz do Brasil, o que é possível pensar a partir desta obra. E não fica lá no passado. Nós estamos falando sobre o presente. Nós recorremos ao passado, mas não é do passado que nós estamos tratando, como dizia Fernando Brandel. Nós estamos tratando do presente. Então eu acho muito estranho,
Estou ficando um pouco preocupado porque eu vejo ali algumas más formações, né? Algumas más formações, e o mais interessante ainda é que tem a capacidade de chegar para um professor universitário, né? Um professor já com larga bagagem, com larga experiência, né? Acadêmica, que dialogou com as principais cabeças do Brasil, querer impor. Você é aluno de graduação, querer impor isto, né? Eu creio que isto, o responsável por isso são as redes sociais, né? As redes sociais que todo mundo acha que entende, né? Todo mundo acha que pode falar o que quiser, né? E desde que você tenha like, como se o like fosse uma validação, né? O like é só o like, não quer dizer nada, né? Como se o número de visualizações e o like fosse uma validação, muitas vezes, de ideias tortas, né? O que você faz é mal e porcamente transmitir a incultura, aberrações teóricas e pontos de vista muito incompletos, e isso é terrível, porque você propaga o analfabetismo intelectual, certo? Então não tem jeito, é sentar na cadeirinha e aprender. Eu faço isso até hoje. Eu sento na cadeirinha e aprendo, né? Eu sou professor, mas também sou aluno. Não deixei de ser. Tá? Então, fica um toque aí. Muito bem, então. São esses, em suma, os característicos fundamentais da economia colonial brasileira. De um lado, esta organização da produção e do trabalho e a concentração da riqueza que dela resulta, do outro, a sua orientação, voltada para o exterior e simples fornecedora do comércio internacional. Nessas bases se lançou a colonização brasileira, e nela se conservará até o momento que ora nos interessa. Não há, na realidade, modificações substanciais no sistema colonial nos 3 primeiros séculos de nossa história, mas não se fez nesse período de tempo que o prolongar e repeti-lo em novas áreas ainda não colonizadas. Em certos aspectos, ele naturalmente se complica, surgindo elementos novos, ou pelo menos tendências que alteram a simplicidade inicial do quadro que traçamos, de uma colônia produtora de alguns gêneros destinados ao comércio da metrópole. O fato elementar do crescimento e da população já constitui por si só um fato de transformação, porque determina a constituição e desenvolvimento do mercado interno, e com ele de um setor econômico propriamente nacional, isto é, orientado já não exclusivamente para a exploração, mas para as necessidades do país. Esse setor vai ganhando em importância e tende a se tornar de um elemento subsidiário a expressão mínima e desprezível no conjunto da economia brasileira. Tá? Esse setor vai ganhando então importância, como eu já li, né? Tende a tornar-se um elemento subsidiário na expressão mínima e desprezível do conjunto da economia brasileira. Numa parte ponderável dela, e que por si só, sem a dependência de outro setor, lhe dê vida e o impulsione, exprima alguma coisa. É verdade que aquele crescimento é muito mais quantitativo que qualitativo no alvorecer do século passado. A massa da população brasileira ainda é constituída por escravos ou recém-egressos da escravidão, ou então por indivíduos deslocados, sem posição econômica e social definida e fixa, essencialmente instáveis. Analisarei no outro capítulo os aspectos da sociedade que no terreno econômico, por ora, nos interessa, reduz muito o alcance do desenvolvimento demográfico do país, em substância, nas suas linhas gerais e caracteres fundamentais de sua organização econômica. No Brasil, continuava 3 séculos depois do início da colonização, aquela mesma colônia visceralmente ligada, já não falo de sua subordinação política e administrativa, à economia da
Europa, simples fornecedora de mercadorias para o seu comércio, empresas de colonos brancos acionadas pelo braço de raças estranhas dominadas, mas ainda não fundidas na sociedade colonial. Esse é o fato fundamental da economia brasileira e é interessante notar que na teoria econômica da época isto já não só afirmado, mas elevado à categoria de um postulado, uma necessidade absoluta e insubstituível. Entre outros, possuímos, a este respeito, um escrito precioso, dotado provavelmente do último quartel do século XVIII e que contém, a meu ver, a mais lúcida síntese da economia brasileira de fins de século. O que o autor, em suma, procura expor e demonstrar é que as colônias existem e são estabelecidas em benefício exclusivo da metrópole. Este benefício se realiza pela produção e exportação para ela de gêneros de que necessita não só para si próprio, mas para comerciar com o supérfluo no estrangeiro, que finalmente o povoamento e a organização das colônias deve subordinar-se a tais objetivos e não lhes compete ocuparem atividades que não interessam ao comércio metropolitano, admitindo o máximo, mas como exceção apenas a produção de certos gêneros estritamente necessários à subsistência da população e que seria impraticável trazer afora. Esta citação é interessante naquilo em que seu autor, afirmando uma norma da política econômica, não faz mais do que reconhecer um fato real. Tal era efetivamente o conteúdo essencial da economia brasileira. Os pequenos desvios de regra, eles discute adiante, atribuindo-lhes males de que sofria a colônia, previne contra eles a política metropolitana, e não eram, aliás, muitos nem muitos graves. O autor dirigia-se a um bom entendedor. Nunca o reino e sua política tiveram outro pensamento que utilizar sua colônia no sentido por ele apontado. O Brasil existia para fornecer-lhe ouro e diamantes, açúcar, tabaco e algodão. Assim entendia as coisas e assim praticava. Todos os atos da administração portuguesa com relação à colônia têm por objetivo favorecer aquelas atividades que enriqueciam seu comércio e, pelo contrário, opor-se a tudo mais. Evidentemente que é a exploração, porque nós, é uma sociedade cortesã, uma sociedade que não vai produzir nada, que não vai ter indústria. Aliás, ela se considera mais poderosa que a indústria. Por quê? Porque ela terá ouro, né? Ela explorará a sua colônia e comprará os gêneros manufaturados do qual ela necessita, né? Mas só que Portugal e Espanha não contaram com a escassez, né? Por exemplo, da produção aurífera e diamantífera, por exemplo. Então, talvez se o ouro tivesse continuado, o diamante tivesse continuado, né? Não estaríamos falando dessa decadência, né? Estaremos falando ainda de nações ali de Portugal e Espanha, nações que estão inclusive acima dos Estados Unidos, né? Mas em realidade não foi isso que aconteceu. Bom, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que basicamente é isso. Ele vai aprofundar algumas... deixa eu pular aqui em algumas partes. O Brasil não sairia tão cedo, embora nação soberana, de que seu estatuto colonial a outros respeitos e para que 7 de setembro não tocou. A situação de fato sob o regime colonial correspondia efetivamente à de direito. E isso se compreende, chegamos ao cabo de nossa história colonial, constituindo ainda como, desde o princípio, aquele agregado heterogêneo de uma pequena minoria de colonos brancos ou quase brancos, verdadeiros empresários de parceria com a metrópole, da colonização do país, senhores da terra e toda sua riqueza, e de outro lado a grande massa da população, a sua substância escrava, ou pouco mais do que isso, máquina de trabalho europeu e sem outro papel no sistema.
pela própria natureza de uma tal estrutura, não podíamos ser outra coisa mais do que o que fôramos até então, uma feitoria da Europa, um simples fornecedor de produtos tropicais para o seu comércio. De tudo isso resultará uma consequência final, e talvez a mais grave, a forma que tomou a evolução econômica da colônia, uma evolução cíclica, tanto no tempo como no espaço, que se assiste sucessivamente a fases de prosperidade estritamente localizadas, seguidas de maior ou menor lapso de tempo, mas sempre curto, do aniquilamento total, processo este ainda em pleno desenvolvimento, no momento que ocupa e que continuará assim no futuro. A primeira fase da prosperidade, que alcança os mais antigos centros produtores de açúcar da colônia, em particular Bahia, Pernambuco, que vai até o fim do século XVII, segue-se a decadência logo no início do seguinte. Substitui-se estas regras na linha ascendente da prosperidade aos centros mineradores. A ascensão não irá muito além da metade do século, já antes do seu terceiro quartel, assistia um progressivo aniquilamento das minas. Foi o que eu falei. Já o ciclo do ouro, na verdade, durou 50 anos, mais ou menos, e foi insípido, né? Bem insípido. Ouro Preto está lá, como eu falei no sábado, né? Vocês deveriam fazer uma viagem a Ouro Preto para verem como é que é lá. Só estando lá, respirando aquele ar puro das montanhas, né? Vocês conseguiriam ter uma dimensão exata do que foi a colonização, né? Uma cidade que você vai entrando nas montanhas, vai descendo as montanhas, né? E ela está lá embaixo, né? E é interessante, né? Quando você chega em Ouro Preto, você fala, nossa, o que esses caras estavam fazendo aqui, como eles descobriram isso, como eles chegaram aqui. E é uma cidade que cresce, que é maior do que muitas grandes cidades europeias, no século XVIII, e no meio do nada, né? E no meio do nada. Né? Então, é interessante, só indo a Ouro Preto para vocês verem isso, né? Tá? E eu acho que é isso, pessoal, tá? Deixa eu só ler o último parágrafo, e aí eu faço um comentário e nós encerramos. É assim que se formou e sempre funcionou a economia brasileira, a repetição no tempo e no espaço de pequenas e curtas empresas de maior ou menor sucesso. Algumas foram fulgurantes, um pouco ou nada sobrou delas no conjunto. A colônia não terá nunca uma organização econômica que mereça este nome e alcançará o seu termo sem conseguir equilibrar estavelmente a sua vida. Oscilará com altos e baixos violentos, semeando de cada vez mais um pouco de destruição e miséria desse vasto território que foi dado por operar. Os resultados, o balanço final de 3 séculos nesse processo, não podiam deixar de ser parcos de um ativo muito pobre, desculpe. E assim, efetivamente, mas deixemos para isto a análise que diante se empreenderá. A economia brasileira, em suma, é o que devemos levar daqui, o que se destaca, ele serve de características fundamental, de um lado, na sua estrutura, um organismo meramente produtor e construído só para isto. Um pequeno número de empresários e dirigentes que senhoreiam tudo. E a grande massa da população que lhe serve de mão de obra. Do outro lado, o funcionamento, o fornecedor do comércio internacional dos gêneros que este reclama e que ela dispõe. Finalmente, na sua evolução e como consequência daquelas feições, a exploração extensiva e simplesmente especuladora, instável no tempo e no espaço, dos recursos naturais do país. É isto a economia brasileira que vamos encontrar no momento em que, ora, abordamos sua história. E continuamos assim, né? O agro, que está sempre na televisão, querendo passar uma ideia de que é moderno, né? O agro é tech, né? O agro é... Mas o agro é basicamente ainda neste processo, né? De um país que fornece
fornece produtos, né, agrários para o exterior, né? Não mais na monocultura, mas não sei, talvez soja é uma monocultura, não, né? Mas estamos ainda nesta, porque quando a China se relaciona com o Brasil, a China manda para nós muito mais produtos industrializados do que nós mandamos produtos industrializados para a China, né? A China tem muito interesse no nosso agrobusiness, né? Para abastecer o Japão em alimentos. A China em alimentos. Oh meu Deus, não sei se eu falei Japão, interior. China, China. Oh meu Deus. Mas é isso então, já estou cansadinho já. Por isso estou trocando, né, os nomes aqui. Bom, então é isto. Basicamente, por exemplo, falta ao Brasil que um plano de desenvolvimento. É engraçado que até hoje nós não conseguimos formular esse plano. Nós vemos de golpe em golpe, a democracia é algo muito recente, e nós acabamos sofrendo, que foi o governo que passou ameaças constantes à democracia, à ordem democrática. E nós estamos vendo, a cada dia aparecem notícias, né, sobre isto. Quer dizer, nós estamos ainda no processo de instabilidade política, né? Sempre a democracia, a ordem democrática sendo ora aviltada, ora ameaçada, como foi agora, né, nos últimos 5, na verdade, desde 2016, né? 2016 a 2023. E aí nós não conseguimos estabelecer um plano, né? Uma meta para 20, 30, 50 anos, né? Para 100, 200 anos, que seria uma espécie de plano Brasil. Isso para o desenvolvimento econômico com justiça social plena, né? Mas é isso, meus jovens, tá bom? Fica essa aula aí, então, para vocês assistam quando for conveniente a vocês. Você não gosta da palavra conveniente. Quando vocês tiverem, né, um tempinho aí, então vocês podem assisti-la, tá bom? Um grande abraço a vocês, tudo de bom, valeu!